Fala galera, galerinha, vamos lá, ó, pessoal. Vamos abordar aqui um tema, que é um tema que não é tão comum em provas, mas que vez por outra, e principalmente em algumas bancas como a FGV, costuma, né, raramente, mas às vezes pode cair. Então a gente vai trazer aqui o conhecimento aí sobre os chamados axiomas de dependência ou chamadas regras de inferência das dependências funcionais. Então vamos tratar desses axiomas. Então, como eu falei para vocês, né, esse assunto aqui ele costuma ser cobrado pouco. Ele não é muito cobrado não, mas pode aparecer na sua prova aí, que são os chamados axiomas ou regras de inferência. Aparece aí na FGV, né? Pode ser que apareça ou tenha aparecido em alguma outra banca, mas é um tema que realmente ele é mais raro, mas que vale a gente dar uma olhada aqui se você estiver estudando para concursos específicos da FGV ou de outras bancas que cobrem esse tema, você pode dar uma olhada nessa aula. Ok. E aí, em relação aos axiomas ou às regras de inferência, nós temos eu já vou ressaltar o seguinte, pessoal. Na verdade, né, cada lugar que você for procurar sobre isso, cada lugar, se você procurar cada site que você entrar para procurar sobre isso, axiomas, tal, vai vir em uma organização totalmente diferente. Às vezes vai chamar de 4 propriedades básicas, às vezes vai chamar de regras básicas e regras adicionais, às vezes vai chamar de propriedades de inferência e outras propriedades de inferência. Então, assim, a forma de organização disso, ela não é tão relevante. O mais importante para a gente é que a gente entenda o que significa cada uma dessas regras. Entenda o que elas derivam ou o que elas representam em relação às dependências. Então eu trouxe aqui uma organização, né? Eu escolhi uma organização para apresentar, mas na questão pode ser que misture essas regras que a gente vai falar aqui. Então as 3 regras básicas, ou chamadas aí axiomas de Armstrong, são as seguintes: a reflexibilidade, a expansibilidade ou regra aumentativa e a transitividade. Então, nós temos aí, né, essas 3 regras básicas, ou chamados axiomas de Armstrong. Né? Vamos olhar cada uma delas para entender o que é que elas significam. E aí vocês vão entender o que troço é, né, um axioma de Armstrong. Primeira regra é a regra da reflexibilidade. O que é a regra da reflexibilidade? Ela diz o seguinte, olha, se x contém y, então, o x determina y. Isso daqui, pessoal, é chamada dependência funcional trivial. Dependência funcional trivial. Se x contém y, ou seja, se dentro de x você tem também ali o atributo y, então significa que o x determina y. Professor, não entendi com essas letras aí que você está falando. Aí, vamos ver no exemplo. Imagina um exemplo da seguinte determinação, da seguinte dependência funcional. Ora, se x é tipo da embarcação e o modelo, ou seja, x é o conjunto formado por 2 atributos. Um atributo tipo de embarcação e o outro é o modelo. Então, x é isso aí. Se x é tipo de embarcação modelo e y é tipo da embarcação, ou seja, perceba que o y está contido dentro do x. Ele é um dos componentes do x. Ele é um dos componentes do lado determinante. Então, pessoal, o lado determinante contém o próprio lado determinado. Está um dentro do outro. Significa então o quê? Que isso aqui, né, que o x, que o lado determinante, determina o tipo da embarcação. Então veja que é uma regra bem, né, bem geral. Ou seja, se algo está dentro, se algo menor está dentro de algo maior, então aquele algo menor é dependente funcionalmente do algo maior. Significa que se o algo maior mudar, o algo menor também muda. Então, se eu tenho lá o tipo de embarcação e modelo, né? Tipo de embarcação, sei lá, vamos chamar de A, modelo B. Então, se está aqui e o tipo da embarcação não está aqui, então o que é que acontece? Para cada tipo de embarcação A e modelo B, o meu tipo de embarcação vai ser A, né? Vai ser A. Ou seja, eu tenho essa determinação, visto que o meu determinado ou o meu atributo que depende está dentro do outro.
está dentro do outro. Então essa é a chamada dependência funcional trivial ou regra da reflexibilidade. Deixa eu já orientá-los à resolução disso daqui. Muitas vezes, né, quando cai questão disso, vai cobrar basicamente essa estruturinha aqui. Então vai vir lá a questão dizendo isso aqui, ó, e você vai ter que lembrar qual que é a regra. Aí você sabe que a regra da reflexibilidade é a regra do contém. Próxima regra básica, né, o axioma de Armstrong, é a regra da expansibilidade ou aumentativa. Regra da expansibilidade ou aumentativa. Como que ela é descrita? Antes da gente ir para o exemplo. Ela é descrita da seguinte forma. Se x determina y, então xe determina yz para qualquer valor de z. Pessoal, se o x determina o y, se eu juntar o x com alguma coisa, ele vai determinar o y com alguma coisa, se for essa mesma coisa. Professor, é difícil entender essa parte aí sem o exemplo, né? É, por isso que eu trago o exemplo. Olha lá. Se CPF determina o endereço, ou seja, se a partir do CPF da pessoa eu consigo descobrir o endereço dela, a partir do CPF dela mais o nome, eu consigo saber o endereço mais o nome. Óbvio. Então veja que a expansibilidade ou a regra aumentativa é basicamente o quê? Eu colocar o mesmo conjunto de atributos de ambos os lados da dependência. Basicamente é isso. E aí não muda nada. Então veja que eu inseri aqui ó, o nome. Em ambos os lados. Em ambos os lados da representação aqui eu inseri o nome. Então se o CPF determina endereço, qualquer coisa que eu colocar junto com o CPF vai determinar o endereço junto com aquela qualquer coisa que eu coloquei. Eu poderia colocar mais atributos aqui, ó. CPF, nome e telefone. Se CPF determina endereço, então CPF, nome e telefone determina endereço, nome e telefone. Eu posso complementar com quantos eu quiser, desde que sejam iguais dos dois lados. Então eu aumento, eu expando aquela regra. Então essa é a regra da expansibilidade ou a regra aumentativa. Beleza? Aí nós temos uma regra, que é uma regra, né, bem comum nos bancos de dados, quando a gente fala de normalização e tal, que é a dependência transitiva. O que a regra da transitividade nos diz? Olha, se x determina y e y determina z, então o x determina z. Se x determina y e y determina z, então o x determina z. Ó, o x determina o z aqui. Exemplo, se o CPF determina o código da cidade, ou seja, se a partir do CPF eu consigo descobrir o código da cidade, e se a partir do código da cidade eu consigo descobrir o nome da cidade, ou seja, se a partir do código da cidade, o código da cidade determina o nome da cidade, então no fim das contas, o CPF determina o nome da cidade de forma transitiva. Então isso aqui é um exemplo de dependência transitiva. Então essas são as três chamadas regras básicas de Armstrong. Reflexibilidade, quando a gente tem esses conjuntos, né, que um está dentro do outro, então o maior determina o menor. A expansibilidade, que a gente pode colocar, aumentar a quantidade de atributos de ambos os lados, colocar o mesmo atributo de ambos os lados, ou mais de um, né, pode ser mais de um, não necessariamente só um. Mas se eu mudo, se eu tenho uma determinante que é válida, essa determinante é válida. Ó. Se eu tenho essa determinante que é válida, eu posso colocar o atributo ou o conjunto de atributos na parte anterior e também na parte posterior. Continua valendo a regra. Continua valendo a regra. E a transitividade é a dependência indireta, né? Dependência indireta. Como consequência desses axiomas aí, a gente tem algumas regras chamadas regras adicionais. Nós temos a regra da união ou aditiva e a da decomposição ou separação. Vamos lá visualizar essas regrinhas. A união ou aditiva, pessoal, né? A união ou aditiva, ela diz o seguinte, olha, se x determina y e x determina z, então é porque x determina y e z. Como é que eu interpreto isso? Se algum atributo determina dois atributos em separado,
É porque ele determina aqueles atributos juntos. Como assim, professor? Mostra o exemplo. Tá aí, ó. Se o CPF determina nome e o CPF determina o endereço, ou seja, se a partir do seu CPF eu consigo descobrir seu nome, se a partir do CPF eu consigo descobrir seu endereço, significa que a partir do seu CPF eu consigo descobrir seu nome e seu endereço ao mesmo tempo. Então essa é a regra da união ou aditiva. Cuidado para não confundir o quê? A união ou aditiva com aquela que a gente viu que é a expansibilidade. A expansibilidade é x determinando y, né, um determinando o outro, e você coloca mais atributos de cada lado. Na aditiva, não. Na aditiva, você tem o mesmo determinante que determina elementos em separado. Então, você pode determinar eles em conjunto. Isso é a união aditiva. Você faz a união de dependências que existem separado. Se essas dependências existem separado e elas são válidas, então você pode juntar elas numa única dependência. Tá? Então, essa é a união aditiva. E a decomposição ou separação é o quê? É o contrário. É o contrário da união. Ora, se eu poderia juntar, então se eu tenho essa determinante em conjunto, se o x determina y e z ao mesmo tempo, então o x determina y e o x determina z. É isso. Exemplo, se o CPF determina o nome e o endereço junto, ou seja, se a partir do seu CPF eu conseguir descobrir seu nome e seu endereço, então eu consigo descobrir seu nome e consigo descobrir seu endereço em separado. Então, isso é a decomposição ou separação. Veja que uma é o contrário da outra. Além dessas regrinhas, nós podemos citar aí algumas outras regras básicas, ou chamadas axiomas. Tem a pseudotransitividade, a acumulação e a unicidade. O que é a pseudotransitividade? Vamos lá para a gente entender essa daqui, porque ela não é a mesma coisa da transitividade. Tá? Não é a mesma coisa da transitividade. A pseudotransitividade é da seguinte forma. Olha, se x determina y e yz determina w, então xz determina w. Perceberam a diferença? Agora, pessoal, não é uma transitividade direta. Como assim? Uma transitividade direta? Até meio contraintuitivo falar assim, né? Por quê? Porque você não vai substituir lá na transitividade normal, como é a transitividade normal, x, y, yz. Então, xz, né? Isso é a transitividade normal. Então, veja que se esse determina esse e esse determina esse, então esse determina esse. Eu substituo aqui o y por z, né? Na pseudotransitividade, junto com o elemento, junto com o atributo ou com os atributos, que é determinado, existem outros. Ele não é único, feito aqui na transitividade normal. Então, olha, o que é que vai acontecer basicamente? Se x determina y e yz, ou seja, não é o y sozinho que determina o w. Aqui era o y sozinho que determinava o z. Aqui não. Aqui é o y junto com o z. Então, aqui, você vai ter que colocar não só o x determinando o w, mas quem? Mas o xz. Pessoal, no fim das contas, é você substituir no resultado aqui o y pelo x. Porque você vai ter essa dependência transitiva. Mas nesse caso, ela não é transitiva pura. Por quê? Porque ela não vale sozinha. Ou seja, não é o x sozinho que determina o resultado. É o x junto com o outro atributo ou com os outros atributos que já determinavam. Exemplo, professor, para facilitar, né, para simplificar. Se CPF determina o código do funcionário e o código do funcionário junto com o mês determina o salário dele, ou seja, não é o código do funcionário sozinho que determina o salário do funcionário. Se fosse sozinho, aí nós teríamos a transitividade, porque aí o CPF determinaria o salário também. Então, se o CPF determina o código do funcionário e o código do funcionário junto com o mês determina o salário do funcionário, então o CPF junto com o mês determina o salário do funcionário. Ou seja, eu vou substituir onde tem o código do funcionário pelo CPF. Isso é uma dependência pseudotransitiva. Porque não é o atributo sozinho que vai ser capaz de fazer a identificação. Para ser transitiva, olha só, para ser transitiva, o CPF sozinho teria que ser capaz de determinar o outro.
Mas não, ele vai precisar de outro atributo aqui, ó, que é o atributo que estava junto com aquele. Então, esse é a pseudotransitiva. Pseudotransitiva. Aí nós temos a regra da acumulação. A regra da acumulação é o quê, pessoal? Olha só. Se o x determina y, então o xz determina y. Ou seja, se o x sozinho, se a partir do x sozinho, eu já consigo descobrir o y, se eu tiver x mais alguma coisa, eu também consigo descobrir y. Eu não vou deixar de descobrir o y, porque agora eu tenho x e outra coisa. Não, o x sozinho já era suficiente. X sozinho já era suficiente. Aí vem o exemplo. Se o CPF determina o endereço, então o CPF junto com o nome determina o endereço. Ou o CPF com qualquer coisa. CPF com qualquer coisa. Se eu consigo descobrir seu endereço pelo seu CPF, então eu consigo descobrir seu CPF, seu endereço, se eu tiver seu CPF e seu nome. Sem problemas. Então eu acumulo, eu jogo mais atributos para a parte anterior. Isso é a regra da acumulação. E temos a regra da unicidade. Na verdade, pessoal, essa regra da unicidade ela diz o quê? Dadas duas dependências funcionais qualquer, elas são, se elas existem dessa forma, elas são iguais. É uma regra até meio boba, mas ela existe, unicidade. Então, ó, se uma dependência funcional é A, tal que x determina y, e outra dependência é B, tal que x determina y, é porque elas são iguais, né? Elas são iguais. É uma regra bem bobinha. Mas vale saber que essa é a regra da unicidade. Professor, você falou de vários axiomas aí. Vamos consolidar esses axiomas. Olha lá. Reflexibilidade. Reflexibilidade é se o x contém o y, né? Ou seja, se o y está dentro do x, então o x determina o y. Se o x contém o y, então o x determina o y. A expansibilidade ou aumentativa significa que se o x determina o y, o x mais alguma coisa determina o y mais essa mesma coisa. Então, se x determina y, xz determina yz, para qualquer valor de z. Transitividade é aquela, xy, yz, então xz. União ou aditiva, nós vamos ter duas dependências em separado, e aí nós vamos ter elas juntas. Ou seja, se o x determina o y e o x determina o z, então o x determina o y junto com o z. É a união. Juntar dois pedaços menores numa dependência maior. E a decomposição é o contrário. Se o x determina o y e o z, então o x determina o y separado e o z separado. A pseudotransitividade, ela é uma forma de transitividade, só que, digamos assim, que incompleta. Por quê? Porque o primeiro atributo vai precisar estar junto com outro ou com outros para poder cumprir a regra. Então, se x determina y, yz determina w, então xz determina w. Ou seja, já que o x determina o y, então eu posso trocar aqui para o x, né? Seria a dependência pseudotransitiva. A acumulação significa se x determina y, então xz determina y. Se x determina y, então xz determina y. E a unicidade é essa bobinha, né, de que uma é igual a outra. Uma é igual a outra. Então essas daí, né, são as dependências, os axiomas. Pessoal, eu vou aproveitar e já vou resolver aqui algumas questõezinhas, porque a gente não tem muitas questões sobre esse tema, não. Não tem muitas questões sobre esse tema, não. Então, olha só. No âmbito da teoria do projeto de banco de dados relacionais, considere as seguintes dependências funcionais para os atributos A, B, C e D. Atributos A, B, C e D. Aí tem lá, ó, A determina B, B determina C e C determina D. Neste caso, a dependência AC poderia ser deduzida pelo axioma da... Qual que é o axioma aqui? Se A determina B e B determina C, e nós temos que A determina C, isso é o quê? Isso é a transitividade. Dependência transitiva. Morreu. A transitiva é ok, né? Transitiva é ok. Outra, FGV 2016 com PESA. No contexto do projeto de banco de dados, é possível derivar novas dependências a partir de um conjunto inicial de dependências funcionais, o que é feito por meio da aplicação dos axiomas de derivação. Os axiomas que estabelecem essas regras de derivação são, aí a gente vai ter que olhar para esses axiomas aqui se eles são válidos, tá? Se
Se eles são válidos. Olha só. Se x determina y e y determina z, então x determina z. Isso é válido? Isso aqui é válido? Se x determina y determina z, então x determina z. Isso aqui é válido? É. Que axioma é esse? Da transitividade. Se x contém y, então x determina y. É válido? É. Que axioma determina isso? O da reflexibilidade. Se x determina y, né? Se x determina y, então xw determina yw. Que axioma é esse? Que axioma é esse? Eu vou jogar aqui. O o aumentativo, né? É o axioma aumentativo. Axioma aumentativo. Então, olha só, o item A já está correto. O item A já está correto. Só voltar aqui na tabelinha, ó. Tá aqui, né? O aumentativo. Aumentativo não, né, pessoal? Aumentativo não. Acumulação, né? Aumentativo mesmo. Aumentativo ou expansibilidade, ó. Expansibilidade ou aumentativo. Coloco valores de ambos os lados. Então, eu tenho lá a transitividade, a expansibilidade e a reflexibilidade, que são as 3 regras básicas do Armstrong. As 3 regras básicas do Armstrong. Ok? Então, letra A. Aí você nem precisa ler o resto. Nem precisa ler o resto. Ainda bem que veio na A certa, né? Senão você vai analisar cada um para ver se existia, é mais complicado. FGV 2014, TJ Goiás. No âmbito do projeto de banco de dados, os axiomas de Armstrong têm um importante papel porque permite a derivação de dependências funcionais. Uma derivação que não é válida, olha só, que não é válida. Então você vai ter que saber que os outros existem. Vamos analisar o item A. Se x determina y, se x determina y e y determina z, então x determina z. Isso aqui nós sabemos que é quem? Que é a transitividade. Transitividade. Então isso aqui existe. Ele quer o que não existe. Se x determina y, então xz determina yz. Isso aqui é o da expansibilidade. Expansibilidade. Vamos escrever só até aqui. Tá certo. Se y contém x, então x determina y. Se y está contido, né? Se y está contido em x, então x determina y. Veja que ele só inverteu. Ou seja, o x contém y ou y está contido em x. É a mesma coisa. Ou x contém y ou y está contido em x. Então, o x determina y. Isso aqui é qual axioma? Da reflexibilidade. Reflexibilidade. Letra D. Se x determina y e x determina z, então x determina yz. Ou seja, se o x determina o y separado, determina o d separado, o z separado, então ele determina eles juntos também. Isso aqui é o axioma da união. Então sobrou o último. Se x determina y e z determina y, então x determina yz? Não tem como dizer isso, pessoal. Não tem como dizer isso. Olha, eu sei que x determina o y sozinho. Eu não tenho como dizer que x determina o y junto com o z. Porque não é o y que determina o z, é o z que determina o y. Se fosse o contrário, era verdadeiro. Se fosse o contrário, poderia ser verdadeiro, né? Mas aqui não. Então esse axioma aqui não existe. Por isso que a letra E está errada. Viram só? Os axiomas, eles são cobrados dessa forma. Então vocês têm que saber quais são os axiomas, né? Quais são os axiomas, e saber identificar quais são válidos e quais não são válidos dentro das questões.